Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Escuta que aí vem história. Aqui, semanalmente, nós vemos uma história do espírito Irmão X, aquele que foi, na última encarnação, Humberto de Campos, escritor, jornalista brasileiro. E essas suas histórias nos chegam através da mediunidade de Chico Xavier. Atualmente estamos vendo as histórias reunidas no livro Reportagens de Além-Túmulo, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Nossa história hoje é de número 16, cujo título é Caridade e Desenvolvimento. Conta-nos então o nosso irmão X. Num grupo de inquietas senhoras, após a reunião mediúnica em que se haviam comunicado diversos espíritos amigos, estavam envolvidas em barulhentos comentários. Não falavam da vida alheia, no entanto, eram um tanto levianas na perspectiva do assunto que abordavam. Falava-se entusiasticamente a respeito da prática e propaganda dos postulados espiritistas. Umas alegavam perseguições do invisível, outras falavam das aventuras dos maridos inconstantes, atribuindo as penas domésticas, ou seja, as dificuldades domésticas, à influência dos maus espíritos. É aquela situação de que nós somos apenas vítimas de maus espíritos e não temos, então, responsabilidade, porque são os maus espíritos que nos induzem. Onde é que está o livre-arbítrio, não é? Ninguém tira de onde não se tem. Mas, às vezes, é melhor botar na conta do outro, mesmo que seja um desencarnado, não é? Muito bem. Dentre todas, agora aparece a nossa personagem principal de hoje, destacava-se a senhora Laurentina Cardoso, que tinha um fervor sincero que lhe brilhava nos olhos. Ela, divergindo das amigas, começou a falar dos seus pareceres sobre o que a doutrina espírita ela percebia que inspirava, não é? Sinto-me transportada à região desconhecida, falava, olhando para a dirigente da reunião mediúnica. O mundo invisível nos arrebata a compreensão nova. Quão enorme é o serviço do bem a realizar. E aí cruzava assim as mãos, a essa altura, a gesto que ela sempre fazia quando demonstrava que estava compungida com algum assunto. E continuava a falar num tom bondoso. Que fazer para cooperar no serviço sublime? Quanto desejava eu ser útil aos infelizes da esfera espiritual. Sim, minha filha, falava a dirigente da reunião, é preciso desenvolver-se, aproveitar suas faculdades no esclarecimento de nossos irmãos atrasados. Seja atenta ao dever e alcançará os mais nobres valores. Não poderia a senhora consultar os instrutores espirituais nesse sentido? Como se os instrutores espirituais fossem divergir do bom senso, não é? Mas a dirigente disse perfeitamente, vamos consultá-los. E decorridos alguns dias, escrevia-lhe solícito o orientador espiritual da reunião. E ela passa então a ler, não é? Minha irmã, Deus te abençoe o propósito de fraternidade e confiança. Continua devotado ao bem do próximo. A caridade é luminoso caminho da redenção. Não a esqueças da caridade na experiência humana, a fim de estenderes a divina virtude
Não desprezes o desenvolvimento próprio. Veja, ele não falou o desenvolvimento da prática mediúnica, ele falou desenvolvimento próprio. Companheiros abnegados no plano invisível seguirão teus passos na edificação de ti mesma. Ora, vigia, trabalha, espera e, sobretudo, confia em Deus. A senhora Cardoso estava radiante. Figurou-se-lhe a pequenina mensagem, verdadeiro bilhete de luz, habilitando-a a conviver com gênios celestiais. Leu, releu, dobrou a folha minúscula, guardando-a na bolsa de passeio. Enxugou as lágrimas que a emotividade lhe trouxera aos olhos e agradeceu a divina dádiva. Desde esse dia, transformou-se o lar de Joaquim Oliveira Cardoso. O lar da senhora Cardoso e do seu esposo, o senhor Cardoso. O marido de Dona Laurentina, homem de negócios ativos nos círculos industriais e financeiros, notou a mudança, muito surpreendido. A esposa, dedicada e carinhosa, multiplicava os pedidos de licença para comparecer às reuniões, variadas e múltiplas. Ficava, então, menos em casa e estava assumindo mais compromissos na casa espírita. E essas licenças, vamos dizer assim, das suas atividades que lhe cabiam à época, eram as atividades domésticas comuns à época que este livro foi escrito, não é? Então, ela ia para a casa espírita para as suas atividades mediúnicas. Avolumando-se dessa forma os pedidos, Joaquim, seu esposo, lhe fez ampla concessão a tal respeito, porque, afinal, a companheira nunca o desgostara em qualquer circunstância. Sempre fora humilde e abnegada, auxiliara-o na construção de fortuna sólida. Jamais demonstrara a vaidade ridícula dos novos ricos. Sempre se conduzira à altura da sua expectativa de homem consagrado à cultura intelectual e às boas maneiras. Desinteressada de exposições sociais, distante do convencionalismo, vamos chamar assim, pernóstico, não é? Daquele que se vangloria por ser rico, dividia a existência com ele e os 4 filhinhos. Por quê? Pensava o marido. Lhe impor restrições ingratas. O marido não compreendia aquele espiritismo que se instalara na mente da esposa, mas não encontrava razão de proibir-lhe manifestações de fé. Além disso, Laurentina se entregava a semelhante movimento em companhia de relações respeitáveis. As amigas que iam com ela à casa espírita eram também pessoas da sua mais inteira confiança, pessoas muito respeitáveis, então não haveria mal algum. Esses raciocínios o tranquilizavam, mas, no entanto, os dias se incumbiram de lhe carregar ao cérebro novas preocupações. Laurentina parecia obcecada. Não lhe interessava a mudança de cortinas, limpeza dos quadros, a proteção dos livros prediletos. Aranhas andavam à solta. Os espanadores pareciam aposentados. O chefe da casa, então, duplicou o número de criadas, temendo situações mais difíceis. Não vamos esquecer que também haviam crianças na casa. E um ambiente mal cuidado não é saudável para as crianças, não é? Decorreram 1, 2,
3 anos. Preocupava-se agora o capitalista, não só com a indiferença da esposa no tocante ao ambiente doméstico, que continuou, olha, 1, 2, 3 anos, como também com a conduta maternal. É que ao nascer o 5º filho, Laurentina requisitou o concurso da ama de leite. Não tinha feito isso até então. Ou seja, uma pessoa que era contratada para alimentar, na maioria das vezes, quando a mãe não tinha leite, mas não era o caso da dona Laurentina. É que ela tinha as tarefas da casa espírita que ela não queria abrir mão. Portanto, foi contratada uma ama de leite, alegando falta de tempo. O pequenino foi entregue aos cuidados de uma pobre senhora que se prontificou ao serviço mediante remuneração adequada. O marido, todavia, atendeu ao problema fundamente amargurado. Servidores, a mais ou a menos, não lhe alteravam o programa financeiro, ou seja, não fazia diferença nas contas. Ele podia pagar, não era esse o problema. Mas a disposição da companheira desgostava. Suportou, contudo, a situação sem queixas que a pudessem magoar. O panorama caseiro prosseguia sem modificações quando o 6º filhinho alegrou o casal. Decorridos 2 meses, em que a ama regressara ao serviço ativo, Joaquim valeu-se de momento íntimo na hora da refeição e falou à esposa delicadamente: tens observado a saúde do pequenino? Não te parece disposto a uma anemia profunda? Dona Laurentina não pôde disfarçar o desapontamento diante da observação inesperada e explicou: ainda ontem ponderei a conveniência de levá-lo ao médico. Cardoso, seu esposo, fez o gesto de quem não deve adiar soluções justas e acrescentou: creio, Laurentina, que o caso não se prende a consultório, mas propriamente ao lar. Ela empalideceu e o marido prosseguiu: sinto ferir-te a sensibilidade, mas hás de concordar que o leite materno, sempre que possível, não deve ser negado à criança. Reconheço, todavia, que multiplicaste talvez excessivamente as obrigações sociais. Tão ligada aos filhinhos noutro tempo, não hesitas agora em voltar sempre tarde, confiando-os quase absolutamente às criadas. Não firo o assunto, ou seja, não toco nesse assunto, no propósito de te repreender, mas companheiras, de repreender as tuas companheiras, no caso, as senhoras que iam com Laurentina ao grupo espírita, são respeitabilíssimas. Não é sobre a questão de dúvidas nesse sentido. Entretanto, aí a esposa responde ao marido dizendo assim: é que desconheces o serviço da caridade, Joaquim? Minha ausência de casa obedece a trabalhos importantes, com que procuro atender os bons espíritos. A pequena Luísa, filhinha do casal, com a gracilidade espontânea dos seus 6 aninhos, falou com interesse e vivacidade: papai, esses espíritos devem ser maus, porque não deixam a mamãe voltar cedo. Sinto tanta falta dela. O chefe da família sorriu significativamente e retrucou: talvez tenhas razão, minha filha.
Esses espíritos podem ser bons para toda a gente, menos para nós. Dona Laurentina esforçou-se para que as lágrimas não caíssem dos olhos ali mesmo e retirou-se desolada ao seu aposento. A pobre senhora se desfez em pranto amargo. Sentia-se vítima de angustiosa incompreensão. Não atendia aos serviços da caridade? Não tentava desenvolver faculdades mediúnicas por consagrá-las ao alívio dos sofredores? Nessa noite, porém, não foi a sessão costumeira na casa espírita. Precisava orar, meditar, ficar com ela mesma. Rogou fervorosamente a Jesus lhe permitisse receber inspirações da verdade. E, com efeito, sonhou que se aproximava de amplo e luminoso recinto onde estava uma generosa entidade a serviço do bem. Guardava por isso a impressão de haver encontrado um anjo de Deus. Desculpa. Ajoelhou-se aflita e confiou-lhe as mágoas da alma sensível e afetuosa. Não acusava o marido, nem se queixava dos filhinhos, mas pedia socorro para que lhe compreendessem o intuito, o propósito. Ao fim de confidências angustiosas, o amigo afagou-lhe a fronte e explicou. Volta ao trabalho, Laurentina, e não te percas em lágrimas injustas. O companheiro é digno e bom. Os filhinhos são flores do coração. Atende ao dever. Atende ao dever, querida amiga. Desculpa. A interpelada estava perplexa. Pedia socorro e recebia conselhos. Sentindo-se incompreendida, até pelo mentor, voltou a dizer: rogo, por amor de Deus, auxiliardes meu esposo no que diz respeito às obrigações doutrinárias. Joaquim não as tem esquecido, responde o bom mentor. De há muitos anos se vem ele revelando um mordomo fiel, ou seja, é um bom trabalhador no bem, responsável por inúmeras famílias de empregados que o estimam, trata os interesses de todos com justiça e honestidade. Não o deixe sem amparo efetivo em tarefa tão grave. Por que não atenda diariamente a problemas de ordem religiosa, no que toca a letras e cerimônias, não quer dizer que permaneça desamparado de Deus. Entende-se ele com o Pai, no altar da consciência reta, quando organiza os serviços de cada dia, proporcionando trabalho e remuneração aos operários do seu círculo, segundo os méritos e necessidades de cada um. E aí, dona Laurentina, extremamente surpreendida, exclama, ou melhor, questiona. Não estou eu, porém, ao serviço da caridade? Em resposta, sem dúvida, e por isso Jesus não te desampara, alma sincera. Entretanto, existem problemas que não deveriam passar despercebidos. Já observaste que antes da caridade permanece a primeira caridade? Dona Laurentina esboçou o gesto de quem interroga sem palavras. Oi? Aquele famoso oi? Que não devia haver naquela época, né? E o espírito, então, continua delicadamente. A primeira caridade de uma dona de casa, porque essa era a profissão da dona Laurentina, vamos dizer assim, não é? Era assim que ela contribuía
na vida do casamento dela com seu esposo. Então ele diz: a primeira caridade da dona de casa, continuou o mentor delicadamente, é atender ao lar. Hoje nós podemos sair para trabalhar, mas continuamos também com as nossas atividades em casa. E nós sabemos o quanto as mulheres têm dupla jornada, tripla jornada, quádrupla jornada, não é? As coisas mudaram, mas muitas vezes não mudaram tanto assim, não é? É atender ao lar. A primeira caridade é com o nosso lar, sem dúvida. A família. Como é que nós podemos ser bons com os outros lá fora e não sermos bons com os de dentro? Nos esforçarmos em sermos caridosos do lado de fora do lar e dentro do lar. Qual é a nossa ação? Primeiro, caridade, com certeza, é dentro de casa. Seja dona de casa, seja o que for, participa num lar, está compartilhando a gestão de um lar com um companheiro, com uma companheira, então aí está o nosso primeiro testemunho, sem dúvida. Aí ele vai dizer, complementando, né, que a primeira caridade da esposa é ajudar o companheiro, a primeira caridade da mãe é amamentar e nortear os filhos. Sem isso, o trabalho do bem não seria completo. Na verdade, cada um fazia a sua parte no que havia sido, vamos dizer assim, combinado. Fundamente admirada, sem ocultar o desapontamento que lhe ia na alma, a senhora Cardoso objetou. Mas o próprio orientador de nossas reuniões, o espírito, lembra aquela mensagem? Me aconselhou ao desenvolvimento. Sempre desejei atender a benefício dos que sofrem nas trevas, e por isso tenho tentado desabrochar de minhas faculdades mediúnicas. E o mentor, quando o amigo espiritual te aconselhou o desenvolvimento, procedeu sabiamente. Todos precisamos desenvolver sentimentos nobres, compreensões justas, noções santificantes. Quanto a faculdades psíquicas, é indispensável considerar que toda criatura as possui, em maior ou menor grau. Há, sim, trabalhadores com tarefas definidas nesse particular. No entanto, não podem fugir à espontaneidade, como não escapaste à missão de mãe. E esqueceste, porventura, que ser mãe é ser médium da vida? Ignoras que o lar constitui seção permanente onde a doutrinação e a caridade com os filhos pedem, às vezes, sacrifício secular? Quem tem filhos sabe que sim, não é? Não abandones a cooperação de amor junto às amigas do mundo. Prossegue servindo aos semelhantes dentro das possibilidades justas. Alivia o sofrimento dos que choram no plano invisível, mas não esqueças a reunião permanente da família, onde tens evangelizações e testemunhos a todos os minutos do dia e da noite. Para poder cooperar nos campos imensos da esfera visível e invisível, é preciso saber cultivar o canteiro da obrigação própria. Volta, minha amiga, e que Deus te abençoe. Dona Laurentina acordou assombrada. Radiosa alegria estampava-se-lhe no semblante, no rosto. Num transporte de júbilo, que é aquela alegria da alma, contou ao marido a curiosa ocorrência, o curioso sonho.
Ele abraçou-a contente e exclamou: agora interessa-me de fato essa nobre doutrina. Nunca julguei que pudessem existir espíritos tão sábios e tão bons. É isso, não é? Diz aquele ditado, até católico, não é? Com certeza. Não se pode vestir um santo despindo o outro. Não é? Faz mesmo todo sentido. E é isso, amigos queridos. Esta foi a nossa história de hoje. Semana que vem estamos de volta com mais um Escuta, que aí vem história. Até lá, muita paz a todos.